Olá, eu estou de volta e dessa vez com um testemunho. Yay! Na semana passada eu fiz um vídeo contando sobre algumas notícias aqui do Ministério, como estão as coisas com as senhoras mexicanas. Nós já estamos no 10º estudo de 12, da série de 12 estudos e fluindo muito bem, continuando. Também algumas iniciativas de compartilhar o Evangelho com estudantes aqui da DBU. E também fiz um pedido muito específico sobre o pagamento, o último pagamento da mensalidade aqui, do semestre, né? Aqui na DBU. E eu precisava de 3.600 dólares. Eu fiz esse vídeo na última semana, no último domingo de outubro. Então, no dia 1º de novembro eu teria que pagar. E aí todo mês eu estava confiando em Deus, porque Ele me mostrava palavras na Bíblia que eram muito específicas quanto à minha situação. Palavras como não tema, confie no Senhor, Ele é o seu escudo e seu protetor, ou aqueles que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Então muitas coisas bem específicas. E há um tempo atrás eu ficava pensando assim, quando eu via uma coisa bem específica na Bíblia, eu ficava pensando, será que é coisa da minha cabeça? Ou será que é Deus falando? Mas o tempo foi passando, eu tive tantas experiências que hoje eu entendo que é Deus falando com a gente, porque realmente a palavra do Senhor é viva. Então, Ele fala com a gente, e fé, eu aprendi isso nessa semana passada, numa aula, dizendo que fé é levar a palavra de Deus ao pé da letra. Levar o que Deus promete ao pé da letra, porque aí a gente está mostrando que a gente confia nele. Então, o que Ele fala, a gente confia. Essa é a ideia, né? De confiar no que Ele está falando. Então, quando Ele diz, não tenha medo, eu sou o seu escudo, aqueles que confiam em mim não ficarão confundidos, é para a gente confiar, né? E levar ao pé da letra, não vou ficar confundido, Ele é meu escudo. Então, eu estava bem confiante ao longo do mês e mandei alguns e-mails falando dessa oportunidade, dessa necessidade para algumas pessoas. Mas o mês foi passando e eu não tinha resposta nenhuma. Então, no dia 31 de outubro, eu comecei a ficar nervosa. Eu comecei a dizer, gente, Senhor, eu preciso que você responda alguma coisa. E aí, dia 31 de outubro, 9 horas da noite, eu liguei para minha mãe e contei para ela a necessidade. E ela disse, olha, isso é realmente muito dinheiro para a gente, mas isso não é nada para Deus. Vamos orar, eu vou te ligar daqui a pouco e a gente vai orar. E eu disse, tá bom. E fui pro meu quarto. E sabe quando a gente sente que deve fazer alguma coisa? Pois é, eu senti que devia olhar o meu saldo, do que eu tinha que pagar. Mas aí eu também descobri depois que isso era Deus. Porque às vezes quando a gente sente uma coisa, não é sentir, é Deus falando com a gente, porque Ele fala com a gente. E aí eu olhei, abri meu computador e olhei o site, que sempre dizia 3.600 tal. Mas naquela noite, quando eu abri o site, dizia o saldo para pagar, o saldo devedor era 0. E eu fiquei assim, como pode? O que é isso que aconteceu? Eu comecei a gritar e chequei em todos os lugares possíveis no site, saí do site, voltei, 0. Depois eu descobri, Deus moveu alguém para fazer um pagamento para quitar o valor que eu precisava, mas não apenas isso. Essa pessoa deu mais de 6.000 dólares, direto no site da DBU. E assim eu vi o que Deus estava falando na Bíblia ao longo do mês se concretizando. E eu fiquei maravilhada, eu tremia, eu gritava, eu ficava, meu Deus, foi maravilhoso. Foi estressante também. No dia 31 foi bem estressante, mas depois disso foi só como aqueles que, como diz o Salmo, né? Depois que Deus mudou a sorte dos que saíram, dos que voltaram de Sião, nós ficamos como os que sonham. E assim eu e minha família ficamos. E eu faço esse testemunho para te encorajar a acreditar no Senhor e levar a palavra dele ao pé da letra, confiar na palavra dele, de que quando ele diz uma coisa, ele vai fazer. E te agradecer também, eu também estou fazendo esse vídeo para te agradecer, porque você orou e tiveram pessoas que oraram por mim, eu tinha amigos orando e se importando, e Deus respondeu as nossas orações mais uma vez. Então, muito obrigada, eu te encorajo a colocar diante de Deus todas as suas necessidades e te peço que continue a orar pelo semestre, pelas provas e trabalhos e pelas oportunidades de evangelismo aqui nesse final de semestre.
Muito obrigada. Deus abençoe.